Que atmosfera! O que dizer mediante um louvor tremendo desse? Não é verdade? Hoje eu saí para resolver algumas coisas com Júlia, para o aniversário da igreja, né? Sábado, você que nos visita está convidado, aliás, todos estão convidados, você da internet também. E eu estava falando com ela, Júlia, meu sonho de consumo é cantar, Júlia. Cantar e dançar. Se eu canto e danço, você pode ter certeza que meu nome ia estar em todos os outdoors, e o negócio ia ser revolucionário. Mas eu não canto nada, só no banheiro. Também pratico balé aquático no banheiro. Ali eu já tenho aquele shampoo, que é o meu microfone, e ali eu extravaso, mas não arrisco. Louvado seja Deus pela sua vida, por essa voz, que o Senhor venha manter cada vez mais e dar cada vez mais unção. Muito obrigada por compartilhar isso aí conosco. Bom, queridos, eu ouvindo o Eduardo, a Monique falando, veio algo no meu coração e eu fiquei pensando, e eu vou começar, antes de trazer a palavra, eu quero compartilhar com vocês uma experiência muito forte. Lá em casa todos sabem que nós temos 2 filhos, Felipe ainda mora conosco, e Felipe chegou esses dias com uma novidade. Ele conheceu um plano, né, que é um consórcio, e ele começou a falar comigo, e eu olhei para a cara dele assim, eu falei, isso não vai dar certo. Mas eu não gosto de desmotivar a pessoa. Eu gosto de sempre dar uma palavra de vitória e tal, e ele começou conversando comigo, e ele foi conversando com o pai dele, e o pai dele foi tratar saber, viu que realmente é algo que tem fundamento, é algo sólido, e fez o consórcio, e eu estou olhando para a cara dele e falei, isso não vai dar certo, eu quero ver onde que esse menino vai chegar, mas só falando para mim mesma. Eu estou compartilhando aqui agora com vocês. E aonde eu quero chegar com isso? Algo que ele falou que foi muito marcante na minha vida, foi quando ele falou assim, mãe, o brasileiro, a maioria, eles têm um mal. Eles querem usufruir do benefício antes de pagar. Tem alguém aqui que adora um parcelado 3, 10 vezes? Levanta a mão, não. Eu já vivi muito enrolada por causa de 3, 4, 10. E aí quando chega na terceira, você nem lembra mais o que você comprou. Você já está comprando outra coisa. Você já está usufruindo. E você vai complicando a sua vida cada vez mais. E por que eu estou falando isso? Porque aquilo me impactou quando ele falou aquilo. E esse consórcio é algo que você vai aplicando para você receber o benefício, para depois você usufruir. E eu comecei a olhar aquilo e eu falei assim, meu Deus, eu tenho te pedido tantas coisas, eu tenho feito tantas coisas, mas o que eu tenho colocado diante do teu altar? E eu comecei a orar, e eu comecei a clamar, e eu falei assim, eu sei, eu vou entregar minha vida cada vez mais para Deus. E comecei a falar com Deus, e quem é frequentador assíduo, quem tem feito campanhas sobre campanhas aqui de quarta-feira, quem já ouviu o pastor Elvis Breves pregar? Pois teve um dia aqui que ele falou a respeito de rejeição. Ele falou que ele foi rejeitado, e as pessoas estavam falando com ele, e uma das coisas que eu falo assim, meu Deus, me põe para falar em qualquer lugar, menos no Projeto Recomeçar, porque ali só vai pessoas altamente qualificadas. O pastor está ali, e eu coloquei no meu coração que eu iria me colocar à disposição de Deus. Ou seja, eu iria pagar algo primeiro, para depois usufruir. Parar de ficar pedindo, Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Talvez não, eu tenho certeza que Deus quer uma atitude sua, que você coloque algo para que Ele venha acrescentar, porque Deus ele vai fazer o sobrenatural, porque o natural é eu e você que temos que fazer. E o que é fazer? Eu fiquei tão feliz de ver a Monique aqui, dando a palavra de oferta. Não é fácil não, parece que a igreja multiplicou, a igreja cada vez está mais cheia, e quando a gente chega aqui, a gente treme na base. Mas o que Deus quer? Homens e mulheres valentes, homens e mulheres que tenham decisão, falar assim, olha, eu vou colocar algo primeiro. Eu só tenho pedido,
Mas agora, Senhor, está aqui a minha vida. Eu estou aqui na minha simplicidade, porque na minha mente é sempre o pastor. As pessoas querem o pastor. Eu me lembro muito quando eu comecei a guerrear com ele, porque ele queria televisão no quarto e eu não quero, porque eu gosto da escuridão, ele gosta da luz. Eu não gosto, se eu ver aquele ponto vermelho da televisão, me incomoda. E aquilo me irrita. Mas eu cansei de brigar com ele. Eu cedi a televisão. E ali é uma violência tremenda. As séries são todas violentas. E eu fico, meu Deus, o que é isso? Que violência é essa? E eu lembro de um filme muito forte, que falou muito ao meu coração, que é um herói de brinquedo. Quem já assistiu um herói de brinquedo aqui? Pouquíssimas pessoas, quase nada. Um herói de brinquedo era um pai que ele vivia muito atarefado. E a esposa dele vivia discutindo com ele por causa disso. Até que um dia ela falou assim, Harold, eu não estou aguentando mais você. Porque você esquece de mim, você esquece do nosso filho. E aí o que ele fez? Não, tá bom, aquelas promessas, sempre prometendo algo, sempre prometendo que ia fazer e nunca fazia. Como eu e você, sempre prometendo, Senhor, quando me derem uma oportunidade eu vou fazer. Pai, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais. E a gente nunca faz, sempre no campo da promessa. Mas Deus quer a atitude. E essa mulher, ela chegou para o seu marido e ela falou assim, olha, o final de ano está chegando, o presente que o menino quer é o Turbo Man. E ele olhou para aquilo e falou, tá tranquilo, tem tempo, eu vou comprar. E quando chegou na véspera do Natal, na véspera da véspera, no dia 23, aquele homem chegou e estava alegre, falando assim, meu amor, você não tem noção de como eu fiquei feliz brincando aqui com o nosso filho e tal e tal. E ela falou assim, que bom, eu fico muito feliz de você tirar um tempo de qualidade com ele. E você sabe que dia é amanhã, né? Você já comprou o brinquedo dele, né? O Turbo Man. Porque a essa altura já está esgotado o Turbo Man. E ele olhou, claro que eu comprei o Turbo Man. E ali começou a via dolorosa daquele homem, buscando o brinquedo. E aí ele foi buscando, o brinquedo estava esgotado, e o Turbo Man ele vinha com um protetor. O protetor era um dente de sabre, um urso gigante, rosa, que ninguém queria. O protetor tinha em tudo quanto é lugar, mas o Turbo Man não tinha, o Turbo Man estava esgotado. E muitas vezes eu me sentia assim, como protetor. Ninguém quer o protetor, nós queremos o Turbo Man. Só que eu quero dizer uma coisa para mim primeiramente, porque quando a gente está pregando, a mensagem primeiro vem a nós. Eu quero dizer que eu tenho valor, você tem valor. Cada um dentro da sua esfera, dentro da sua capacidade, cujo qual Deus te chamou. Mas nunca menospreze você, nunca menospreze o que Deus vai fazer através de uma simples pessoa, porque em vasos de barro estão valiosos tesouros, e muitas vezes a gente não para prestar atenção nisso. Então eu não estou aqui tentando comover a você, eu só estou aqui testemunhando da minha vida, das minhas lutas, das minhas adversidades, porque talvez você não está com o microfone na mão, mas você precisa criar coragem de falar assim, Deus, está aqui, ó, eu te entrego a minha vida. Deus, está aqui, eu te entrego, eu quero pagar um preço para eu poder usufruir lá na frente. Eu não quero usufruir agora. Aliás, eu quero, mas eu tenho que tirar essa mentalidade de usufruir agora. Não, eu vou pagar para depois usufruir. Então que essa palavra ela venha penetrar no seu coração nessa noite. E agora vamos à palavra que o Senhor colocou no meu coração. É algo bem simples. E eu acredito que vai ser mais como uma reflexão que eu ainda gostaria de te ouvir mais uma vez. Bom, a palavra que Deus colocou no meu coração é Salmo 23, que diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos
Ele me leva junto a riachos tranquilos, renova minhas forças e guia-me pelos caminhos da justiça. Assim Ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar no vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás ao meu lado, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Feche seus olhos. Pai, eis aqui a tua palavra. Humanamente falando, não tem condições, porque tem pessoas que desenvolvem muito melhor. Mas eu te apresento o meu pouquinho de azeite, e que desça o teu fogo, que desça a tua unção, que desça a tua graça e o teu favor, e que tu venha ministrar aos corações de cada um, num chamado particular, com cada um. É o que eu declaro, o que eu te peço e que eu profetizo sobre nossas vidas em nome de Jesus. Queridos, esse é o salmo que me chama para confiança. Esse é um salmo que você ouve ele repetidamente, é algo muito simples, mas é algo que já está gravado na tábua do nosso coração. Muitas coisas têm se perdido, às vezes você não consegue lembrar de muitos versículos, mas esses versículos, automaticamente, ele te vem à memória. Por quê? Porque ele vive na boca de cada um de nós, dos mais antigos, dos mais novos, e eu quero chamar a tua atenção para quem nunca ouviu aquela expressão assim, se vira, dá o seu jeito. Quem já ouviu essa expressão? Eu cresci sobre essa expressão. Se vira, dá o teu jeito, você não é quadrada. E por ouvir muito isso, muitas vezes na minha vida, eu lutei, fui na força do meu braço. E quando eu olho para esse salmo, Deus está falando, confia. E olha o que você está hoje, numa campanha da quarta-feira da vitória. E às vezes o que está faltando para você receber a tua vitória é confiança no Senhor. Até aqui você tem lutado, até aqui você tem planejado. Bom, eu vou lá, eu faço essas 7 campanhas, mas você está aqui dentro já pensando de como você vai fazer, de como você vai falar. Se isso der errado, o que você faz? Como Abraão, que Deus fala assim, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vem ter intimidade comigo, eu vou te mostrar, eu vou te conduzir, eu vou te guiar, eu vou te mostrar. E Abraão leva Ló. Por quê? Porque ele sabia que Sara, que era Sarai, não poderia lhe dar filhos, e automaticamente ele já tinha um plano B. Talvez você está sempre com um plano B aqui na manga, mas o que Deus está falando, confia em mim, porque o salmista, ele parece que entende tudo isso, e ele parece que Deus vai falar com ele nas mínimas coisas. O que ele era? Um pastor, e Deus vai falar nessa linguagem simples, nessa linguagem falando assim, meu filho, eu sou o pastor. Se você deixar eu te conduzir, eu vou te levar às águas tranquilas, eu vou refrigerar a sua alma, eu vou te levar para pastos verdejantes. Confia tão somente em mim. Igual tem aquele hino antigo, é meu somente, meu todo o trabalho. O teu trabalho é confiar em mim, só isso. E a gente não consegue confiar nele. Mas é porque muitas vezes a gente ouviu essa expressão, dá o seu jeito, se vira. Eu quero pronto. Como você vai fazer? Eu não sei. Talvez você viva sobre essa pressão, mas Deus está falando assim, eu estou te chamando para confiar em mim. Eu estou te chamando para que você venha descansar em mim, porque eu vou conduzir você para um lugar tranquilo.
esse mundo agitado, são tantas coisas para a gente conquistar, são tantas coisas que a gente pensa, que a gente sente, como ele estava falando aqui, que esse 2023, esse restante 2023, que nós estamos agora entrando no meio, basicamente, do ano, que esses 6 anos você venha viver o extraordinário, mas para você viver esse extraordinário, você precisa confiar. Você precisa entregar na mão do pastor, porque esse pastor não é qualquer pastor. Ele é um pastor que conhece o caminho. Ele é um pastor que antes que a corça sinta o cheiro das águas, ele já sabe exatamente aonde a água está localizada, e você não vai ter fome, você não vai ter sede, porque para uma ovelha é essencial ter água e o pasto. O que é essencial na sua vida? O que você tem colocado como essencial na sua vida? Pois o bom pastor, ele está aqui nesta noite. Ele está dizendo: confia em mim, entrega o teu caminho para mim, porque eu vou te conduzir. Eu sei o caminho, eu vou te levar a pastos verdejantes. Lá você não vai sentir fome, lá você não vai sentir sede. Lá você não vai ficar perdido em terreno rochoso, porque eu sei o caminho. O meu cajado vai te consolar. Eu vou preparar tudo para você. Você não precisa, mas a gente não consegue. A gente não consegue porque a gente está tão no automático. Eu faço. Ou a gente confia em homens. Mas Deus está te chamando. A mim e a você. Confia nele. Mas para com esse hábito de primeiro querer receber. Coloca alguma coisa no altar. Entrega a tua vida para Ele. Deixa Ele te conduzir. Para de querer ter o governo de tudo, porque Deus está nos chamando. E esse pastor, ele nunca vai deixar faltar nada. Então nós precisamos de ter confiança. Esse é o primeiro passo. É o mais desafiador, mas esse é o primeiro passo. Confiar nele plenamente. Outra coisa que eu vejo nesse salmo é sobre provisão. Talvez você saiu da sua casa e você está ouvindo essa palavra, esse louvor te encheu, a palavra de oferta, a palavra de campanha te deu um renovo, e você falou assim: não, confiança, agora eu já estou confiante, Mary. Agora o que eu preciso é da provisão. Pois bem, esse salmo ele está falando: ele me faz repousar em pasto verdejante, e ali não vai te faltar nada. Deus não vai deixar faltar nada. O nosso Deus é Deus de provisão. O nosso Deus é Deus que nunca vai deixar faltar nada. Mas para que não falte nada, você precisa tão somente confiar. Enquanto muitos confiam na vida, né? Confiam em dinheiro, confiam em carros, confiam em cavalo, como diz o salmista. O salmista que entende que o que ele precisa é de deixar que o Senhor venha prover. E o Senhor está com provisão aqui nesta noite. O Senhor está derramando provisão sobre a sua vida. Só que muitas das vezes, a gente não consegue enxergar porque a gente quer ter o controle de tudo. E isso me faz lembrar de Jó. Jó, quando seus filhos se reuniam e ele iria ofertar, e ele ia antecipadamente dizer: olha, Senhor, eu quero ofertar pela vida dos meus filhos. Talvez eles tenham pecado contra ti. Como muitos de nós queremos ter tudo ao nosso controle. Eu, de tão dominada que eu fui, eu passei a ser dominante. Eu passei a ser muito controladora. Mas hoje em dia o que eu quero é ouvir a voz de Deus. E como muitas vezes me falta, por esse fato de falar: se vira, dá o teu jeito, e eu querer levar na força do meu braço. Mas eu tenho entendido que a hora que eu olhar Deus como o pastor, e Ele sabe exatamente o caminho que eu devo passar. Porque antigamente a minha vida era vivida da seguinte forma: eu vou, se der errado, porque não é da vontade de Deus. Interessante, né? Aí eu vou até lá, me machuco, gero um trauma,
vou ter que voltar. Por quê? Porque os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Quem vai se frustrar? Sou eu e você e Satanás. Porque o dele não vai ser frustrado. E quantas vezes eu tive que recalcular a rota. Talvez você está aqui recalculando rota, recalculando, porque você não consegue enxergar esse bom pastor que vai te conduzir a pasto verdejante, que vai prover o alimento, vai prover o recurso, vai prover na sua empresa, vai prover tudo que você precisa, porque o nosso Deus é um Deus abundante. Nós é que temos escassez, nós é que vemos escassez em tudo, mas Ele não. Ele sabe exatamente o local da onde vai ser retirado o recurso. Ele sabe exatamente quem Ele vai usar. Ele sabe exatamente a forma com que Ele vai fazer. O que a gente precisa é confiar. Tá bom, Mary, eu confio. Agora eu entendo que a provisão vem dele. Eu sempre soube disso, mas o que a gente precisa entender, que o caminho nem sempre será reto. Alguns, eles vão se desviar. Alguns, eles vão se machucar ao longo do caminho. Mas o que nós precisamos entender, como foi dito aqui, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então que nós possamos entender isso, que Ele é o caminho e que nós precisamos ir até Ele, entregar para Ele as nossas decepções, as nossas ansiedades, entregar para Ele tudo, os nossos sonhos, os nossos projetos. Para você que é como eu, fui muito lá atrás e estou lutando. Porque Jesus, Ele não quer perfeição de nós, mas Ele quer aperfeiçoamento. E eu tenho conversado com Ele de uma forma simples. Senhor, o Senhor sabe que tudo que eu quero é fazer. E lá eu vou descobrir. Mas só que agora é tempo, meu Pai, de sentar contigo e conversar. Falar dos meus sonhos, falar dos meus projetos. Ouvir não. Porque ouvir não também vai fazer parte da sua vida. Ouvir um não de Deus vai te poupar de tantas dores, vai te poupar de tantas decepções, de tantos traumas. Ouvir não de Deus vai fazer você crescer como você nunca cresceu. E às vezes eu tenho tanto medo de ouvir não de Deus, mas eu tenho aprendido que se eu sentar, conversar com Ele, o meu coração vai até doer quando Ele me falar não. Mas lá na frente eu vou entender. Porque Ele é o bom pastor. Ele vai me guiar a pasto verdejante. Ele vai enviar a provisão. Ele vai fazer da melhor maneira. Como eu lembro de Moisés. Seria tão mais fácil um governador, um faraó, assinar a saída do povo do Egito. Mas não. Moisés, ele tinha que se adiantar. Moisés, ele tinha que tomar para ele aquela situação. Ele tinha que resolver do jeito dele, da forma dele, no momento dele. Seria tão mais fácil confiar. Seria tão menos doloroso ouvir um não de Deus. Não é tempo ainda, meu filho, sossega. Porque na hora certa, eu vou te usar para libertar o povo do meu jeito. O povo foi liberto? Foi liberto. Mas olha o processo que Moisés teve que passar. 40 anos. E vai ver a sarça pegando fogo e não se consumia. Aquilo chama a atenção. Ele vai dialogar com Deus e vai voltar lá. Quanto tempo se perdeu? Porque os planos de Deus, eles não vão ser frustrados. Tudo que Deus projetou para a sua vida vai acontecer e vai cumprir. Mas você pode ser um facilitador, não só para você, mas para todas as pessoas que estão ao seu redor. Porque quando você toma uma decisão, as pessoas que estão ao seu redor, elas são atingidas, elas são afetadas. Então que você nessa noite possa entregar a tua vida para o Senhor, que é o pastor, e nada vai te faltar, nada, porque Ele vai te conduzir a pastos verdejantes. Mas nós sabemos que algumas pessoas elas não vão no caminho reto.
como eu estou falando. Elas não vão entender exatamente o que Deus quer e seguir. Umas vão ter que fazer um zigue-zague, outras vão subir um terreno rochoso. Mas o que você precisa entender é que o que Deus chamou você para fazer vai cumprir. Porque Deus não é homem que minta e nem filho do homem que se arrependa. Nós somos várias pessoas aqui reunidas. Se for falar no nível mundial, nós somos bilhões de pessoas, mais de 7 bilhões de pessoas. Mas Deus sabe exatamente aonde você está. Deus sabe exatamente o que Ele colocou dentro de você. Deus sabe exatamente para que Ele te chamou. E não adianta fugir dele. Porque, como diz o salmista, se eu me colocar lá no alto, lá você vai me encontrar. Se eu for para as águas profundas, ali também você pode me achar. Que lugar nós poderemos fugir de Deus? Então pare de fugir de Deus. Pare de fugir dos projetos de Deus. Confie nele. Se tem uma coisa que é muito desagradável, é uma pessoa de honra. É uma pessoa que tem caráter. Está o tempo todo tendo que provar que é confiável. E assim é o Senhor em nossas vidas. O tempo todo. Ele já tem um nome, ele já tem uma reputação. A palavra dele não mente, a palavra dele não falha. Mas o tempo todo nós estamos colocando o nosso Deus em dúvida. Nós estamos colocando aquilo que ele pode fazer em dúvida. E nessa campanha, nesta noite, que você possa entender isso. E que você possa entender que o salmista olha aqui também e ele vê: ainda que eu ande no vale da sombra da morte. Talvez você esteja passando no vale da sombra da morte. E como não temer? Mas uma coisa nós vamos precisar aprender: é lidar com a morte. A morte, uma hora ou outra, ela vai vir ao nosso encontro. Seja ela espiritual, seja ela emocional, seja ela material, ou seja ela física. Nós vamos precisar de aprender. É como as estações. Hoje nós estamos vivendo o quê? O outono. O outono é considerada uma estação de transição. Você gasta muita energia no verão e você tem que se preparar para o inverno. E existem coisas que no inverno você não vai poder fazer. Mas é no outono que você precisa se preparar. Como Paulo manda uma mensagem dizendo: olha, se apressa em trazer a capa e os pergaminhos, porque ele sabia que o inverno estava chegando. Ele sabia que as viagens iriam cessar. Ele sabia que iria ficar mais frio. E ele sabia que ele precisava se alimentar naquele período de perda, de inverno, que seria um período basicamente morto. Talvez você esteja vivendo o inverno na sua vida, ou talvez você esteja vivendo o verão, porque Deus tem uma estação para cada um, porque você é único, você é um homem, uma mulher única, não existe outro igual a você. Mas Deus está nos ensinando, e o salmista entende: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque o Senhor está comigo. Esse pastor, ele não vai te desamparar em momento algum. Ele não vai olhar a adversidade e vai deixar a ovelha para trás. Mas ele vai guiar a ovelha. Ele vai cuidar da ovelha, das feras. Ele vai cuidar da ovelha. Vai colocar ela no abrigo. Ele não vai deixar que nenhuma se perca. E eu quero dizer para mim e para você, que nós possamos entregar a nossa vida para esse pastor. Porque ele sim. Mas muitas das vezes a gente olha e a gente coloca a nossa confiança em homens. Quantas vezes eu vejo as pessoas falando que têm se decepcionado com pastores, com liderança. Mas Deus está falando: confia em mim. Não põe tua confiança nos homens, confia em mim. Porque ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, eu sou o teu escudo, a tua fortaleza, socorro bem presente no tempo da angústia. Eu serei contigo e eu jamais vou te desamparar. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas
eu sei exatamente aonde você está. Os meus olhos miram diretamente em você. O que você precisa é confiar. E o mais interessante é que da morte ele passa para a mesa, ele passa para o banquete, ele passa para a honra. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. E ele vai falando: Senhor, que o Senhor possa ungir a minha cabeça com teu óleo, para que o meu cálice venha transbordar. Ou seja, você está aqui nessa noite. O Senhor tem preparado um banquete. Desde o começo, quando você passou por essas portas, você tem se alimentado com as orações, você tem se alimentado com a palavra, você tem se alimentado com louvor. O banquete está aí. E Ele está dizendo: você é meu convidado de honra. Eu estou te alimentando. Você está com fome espiritual? Eis aí o alimento para o teu espírito. O que você precisa, meu filho? E a gente precisa só abrir a nossa boca e falar com Ele. Eu tenho vivido coisas com o Senhor na simplicidade, que eu tenho falado assim: Senhor, se eu soubesse que era tão simples assim. E é simples, é descomplicado, mas a gente tem o hábito de complicar as coisas. Esses dias, por exemplo, eu saí do meu trabalho e eu falei: Deus, eu estou tão cansada, eu preciso tanto resolver essas questões aqui numa loja. Por favor, eu vou entrar nessa loja agora e eu preciso encontrar isso, isso, isso e isso. Vocês acreditam que eu entrei na loja e eu encontrei exatamente do jeito que eu pedi a Deus? Do jeitinho que eu falei. Eu falei: eu quero um branco, eu quero um bege e eu quero um preto. Eu quero essas 3 cores e eu preciso exatamente desse jeito aqui. Descrevi exatamente. E aí, o que vocês acham que eu fiz? Alguém dá um palpite? Eu saí e fui pesquisar nas outras lojas. E aí, eu tive que voltar, porque não tinha nas outras lojas. Só tinha naquela primeira que eu entrei. E eu perdi a minha tarde toda, porque eu não levei. Jesus é assim, gente. É simples, é descomplicado. A gente é que complica. E Deus está dizendo assim: eu preparei um banquete para você. Se alimente, porque o frio está chegando. Vai ter coisas que você não vai conseguir fazer no inverno. Você precisa de força para encarar, porque depois desse inverno, o que vem é a primavera. As coisas vão florescer. Você vai avançar, você vai conquistar. Mas enquanto você quiser levar na força do teu braço, não vai dar. E Deus está te chamando para te honrar. Deus está te chamando para cuidar de você. E muitos têm se mantido longe da mesa do Pai. Só que eu quero te dizer algo. O Pai, Ele não está aqui para te condenar. O Pai não está aqui para te acusar. O Pai está aqui só para te oferecer abrigo, para te oferecer alimento, para cuidar de você. Mas para isso, você tem que ouvir Ele te chamar. Porque Ele está à porta. Ele tem batido no seu coração. Ele tem te chamado. E o que você tem feito? Você tem ignorado? Porque o salmista, depois de ver tantas tribulações, tanto vai e vem da vida dele, tantas estações passando, provavelmente ele passou por muitos verões, por muitos outonos, muitos invernos e muitas primaveras. Mas ele chega à conclusão: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me guia às águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. Talvez você entrou por essas portas abatido, cansado, esgotado, com as suas emoções em frangalhos, porque você sabe perder. Mas os planos de Deus nunca serão frustrados.
Então você pare de se frustrar. Entregue o teu caminho ao Senhor. Aprenda com o salmista que passou por muitas estações e entende que o Senhor vai renovar as suas forças, que o Senhor vai preparar uma mesa perante os inimigos, aquelas pessoas que têm te apontado, aquelas pessoas que têm falado: onde está o teu Deus? E que não está vendo isso. Olha o Deus que você serve. Que Deus é esse? Vai ser a mesma pessoa que vai glorificar e vai ter interesse em conhecer esse Deus mais de perto, quando vê o milagre que Ele vai fazer na sua vida. Mas para isso acontecer, você vai ter que se conscientizar que você vai precisar de deixar no altar a tua força e colocar no altar de Deus a tua humildade de que o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. E assim Ele vai te fazer deitar em verdes pastos, vai te guiar às águas tranquilas, vai refrigerar a sua alma, e Ele vai te trazer, vai te colocar assentado à mesa, para você matar essa fome. Seja qual for a tua fome, seja fome espiritual, seja uma fome emocional, seja uma fome material. E para aqueles que seja uma dor física, uma morte física, saiba que o Senhor tem um encontro marcado conosco. A gente não sabe a nossa senha, o dia que Ele vai nos chamar, mas nós devemos estar preparados, porque a maior glória que pode acontecer na vida de um ser humano é voltar para o braço do Pai, do seu Criador. E para isso, nós precisamos entender que nós vamos precisar de ter esse pastor aqui nessa terra. E não é o pastor Cláudio, não é a pastora Mary. É o pastor Jesus. É o pastor Espírito Santo. É o pastor Deus. Pare de lutar com a sua força. Pare de fazer planos e falar: se der errado, eu volto. Para já ir encerrando, eu me lembro de Elias, um profeta que teve tanta coragem, tanta intimidade com Deus. Ele olha para aquela situação, para aquele caos, e ele fala assim: vive o Senhor meu Deus, cuja presença que eu estou, que nem chuva nem orvalho cairá sobre essa terra até que eu fale. Você não vai ver passagem nenhuma Deus falando assim: Elias, lança uma palavra sobre esse povo, porque eu estou a fim de corrigir esse povo. E o que essa igreja tem tentado ensinar para mim e para você é o seguinte: tome uma atitude. Eu vejo pessoas clamando, pessoas orando, pessoas gritando, pessoas chorando, mas elas não mudam de vida. E o resultado é sempre o mesmo. Mas esse homem, ele chama a responsabilidade para ele, e ele fala assim: olha, tão certo como vive o Senhor, cuja presença eu estou. E ele lança uma palavra, e se cumpre exatamente do jeito que ele falou. E esse homem passa por toda aquela situação, ele está desgastado. Ele está tão desgastado que ele foge da presença. Todos conhecem a história. Ele foge da presença e ele não vai consultar a Deus. E ele vai para uma caverna. Talvez você esteja nessa caverna e Deus está falando, vai falar para você, ou já está falando para você: o que você está fazendo aí? Volta. Você vai ter que voltar, porque caverna não é seu lugar. Caverna é lugar de descanso, caverna é lugar de orientação, caverna é lugar de fuga, mas nós não fomos feitos para viver na caverna. E Deus está falando com muita gente aqui: sai da caverna. Sai da caverna, vai lá e volta, porque eu vou te usar, eu vou trabalhar na sua vida. Entenda que eu sou o pastor da tua vida e eu é que vou te conduzir.
Pare de ficar querendo ser guiado por mão de homem. Para de querer ficar querendo só orientação de homens. E começa a buscar orientação em mim. Porque eu sou o bom pastor que vou preparar mesa para você. E quando você passar por todas essas adversidades, você vai ter um encontro comigo. Você vai ter que passar pela morte física. E a morte física, eu vou enxugar os teus olhos de toda lágrima. E ali você vai receber a coroa da vida. E você vai receber o seu nome trocado. Você vai receber veste nova. Talvez você passou por essas portas achando que é o fim. Que você não aguenta mais. Mas eu quero te dizer, com esse combustível de hoje, com esse alimento de hoje, Deus vai fazer você caminhar. E Deus vai fazer você voltar para o caminho que Ele já traçou para você. Tome posse dessa palavra. Tome posse dessa palavra. Receba essa palavra. Nós vamos ter mais um momento aqui. Já está faltando pouco para estar encerrando o culto. Eu quero orar por você. Eu quero declarar sobre a sua vida que você vai parar de entregar a sua vida na mão de homens, porque homens não podem fazer nada por você. Pastor e pastora não podem fazer nada por você. O que eu posso fazer por você é compartilhar a minha dor, o meu testemunho, como eu tenho feito aqui. Falado que eu decidi colocar no altar do Senhor, porque é muito desafiador estar na frente de todos vocês. Mas eu falei, Senhor, eu vou. Assim que o teu filho falar, vai, eu vou. E eu não vou temer, porque eu sei que tu vai ter misericórdia de mim. Porque o Senhor é o bom pastor e nada vai me faltar. Não vai me faltar graça, não vai me faltar unção, não vai me faltar coragem, não vai me faltar apoio, não vai me faltar nada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu tenha medo, ainda que eu tenha medo de encarar as pessoas, ainda que eu ache que eu vou morrer, eu quero te dizer que o bom pastor, ele está com a vara e com o cajado. E ele vai preparar uma mesa na presença dos inimigos. E ele vai te ungir. E ele vai derramar o óleo da unção dele sobre a tua cabeça. E ele vai fazer transbordar. E você vai sair daqui cheio. E aonde você chegar, as pessoas vão sentir o bom perfume. As pessoas vão saber que você tem dono, que você tem um pastor, e que esse pastor não é de carne, não é de osso, mas esse pastor é espírito, é fogo, é unção, é misericórdia, é poder, é graça, é favor. Esse Deus é sobre a tua vida, mas para isso você precisa se entregar. Ele é educado demais. Ele não arromba a porta. Ele simplesmente bate. E cabe a você abrir. Cabe a você falar, Senhor, entra. Eu quero cear contigo. Come comigo, Pai. Me ajuda nas minhas dificuldades. Me ajuda. Me ajuda. Eu não sei falar. Eu sou pesado. Eu não tenho coragem. Eu entrego tudo a isso nos teus pés. E tu me dá graça. Tu me conduz a pasto verdejante. É isso que o Senhor tem para a sua vida. Fique de pé, eu quero orar por você. Aleluia. Senhor, muito obrigada. Obrigada, Deus, porque a tua misericórdia me alcançou. Obrigada, Deus, porque o teu favor tem sido sobre a minha vida. E eu tenho conseguido enxergar nas coisas mínimas o teu poder. Que o teu povo assim, Senhor, venha conseguir também. É tão simples, é tão descomplicado. A gente é que complica. A gente é que coloca empecilho. A gente é que quer conduzir. Mas assim como o salmista olha para as estações da vida dele
E ele fala: meu Deus, agora eu enxergo. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Senhor, assim como hoje eu consigo enxergar que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar, o que eu preciso é ter domínio próprio. O que eu preciso é colocar nas tuas mãos aquilo que tem atrapalhado minha comunhão contigo. E o Senhor vai fazer coisas extraordinárias. O Senhor vai fazer transbordar na minha vida. Que o Senhor possa abençoar o teu povo. O povo que está esperando uma palavra de um missionário, de um profeta, de um pastor, enquanto o pastor dos pastores está passeando por aqui e está dizendo: filho, filha, eu estou aqui, se entrega para mim e eu vou te conduzir a pastos verdejantes, eu vou te levar a lugares que você nunca imaginou, eu vou saciar a tua fome, eu vou te proteger dos teus inimigos, eu vou ungir a tua cabeça, eu vou preparar banquete para você, você não vai ter falta de nada. Ah, Senhor, como um dia eu andei cega e hoje eu enxergo, que o Senhor possa derramar visão. Dá visão, Senhor, dá unção de visão, arranca as escamas dos olhos do teu povo, para que eles possam enxergar que eles não precisam ser conduzidos por o Senhor dos Exércitos, e o Senhor nunca vai deixar faltar nada. Pai, que nessa mensagem simples ela possa ficar gravada na tábua do coração de cada um, e que essa mensagem ela venha ecoar, no futuro, no presente, e que ela possa refletir o que não fazer do que ela já fez lá atrás no passado, para replicar, para que ela possa avançar. Muito obrigado, Senhor, e que o Senhor possa liberar cura sobre a vida dos teus filhos, cura espiritual, cura emocional, cura física, cura material, em todas as esferas, porque o Senhor é o bom pastor e nada nos faltará.